Good morning, students of the 8th grade. Bom dia, alunos do 8º ano. My name is Ed and I will be your English teacher today. Meu nome é Ed e eu serei o seu professor de inglês hoje. I will be your English teacher today. Presta atenção nessa frase, hein? Also, João will be the moderator of the class. João será o moderador da sala. Good morning, João. Good morning, Ed. Everything okay? I'm fine, and you? That's great. Fine, too. Good morning, everybody. Hope you are fine there. Espero que todos estejam bem aí. Bom dia para vocês. My name is João, and I'll be helping you with the chat. Vou ajudar vocês aqui no chat, okay? So, welcome to this class, and let's have fun together. Vamos nos divertir aí juntos. Ok, olha só. O João falou, I will help you. Eu vou ajudar vocês. Prestem bem atenção nessas frases que a gente está falando aí, porque tem a ver com a aula de hoje, que o título da nossa aula é What will there be in the schools in the future? Eu tentei deixar a estrutura mais fácil aí, mas como é a pergunta relacionada com a aula, né? Yep. Então a gente vai ver esse futuro aí com will aí, certo? Bom, mas antes de a gente dar spoiler da aula, vamos falar do material da aula de hoje. For this class you will need... Para esta aula você precisará... Your notebook. Do seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. O caderno do aluno, your booklet. That's it. São Paulo Faz Escola 2020. Currículo em ação. A gente adaptou aí, né? Então, caso você não tenha recebido, tem o link aí, mas você vai poder acompanhar sem o caderno essa aula sem problemas, porque a gente deu print aqui, a gente colocou tudo ali no slide. Lembrando que existe um repositório, que nesse repositório todas as aulas estão disponíveis, os PowerPoints estão disponíveis, os vídeos que a gente usa em aula, áudio, tem tudo ali. E, inclusive, os professores, eles podem fazer download também, editar, usar em aula com os alunos, colocar alguma coisa a mais, tirar. Fica à vontade, é de você esse material, certo? Se não tiver hoje, espera alguns dias aí, porque a gente faz a revisão do material, às vezes tem algum errinho ali, então a gente revisa antes de colocar no repositório, mas depois está tudo ali disponível para vocês. Mas vocês também podem dar print na aula. Falando em print, a gente vai colocar a habilidade na tela para os professores darem o print, né? A gente não vai ler todas as habilidades, mas se vocês verem nas habilidades, a gente tem 3 habilidades sobre o futuro, tem 7 habilidades falando sobre produção do texto, tem 5 habilidades falando sobre leitura. Então, tem todas as habilidades aí para vocês. Professores, deem o print, certo? Então, essas são as habilidades essenciais. A gente também tem as de suporte, né? Então, que estão aí também na tela. Então, são todas essas habilidades. Então, a aula é muito habilidosa. O professor pode ser muito habilidoso, mas a aula tem várias habilidades aí. Bom, a gente vai dar os recadinhos também, enquanto vocês se organizam. Pega o material aqui. We have a notice. John, give me my chip. Ok, the chip, we're going to talk about it now. Ok, the chip. Vamos falar aí sobre o chip. Se você, estudante, professor também, estiver interessado em ter esse chip, no caso dos estudantes aí são 3 GB por mês, dá um pulinho lá no site da SED, né, a Secretaria Escolar Digital, e demonstra o seu interesse. Demonstrando isso, depois é só você retirar na escola esse chip aí para você poder usar e assistir as aulas do Centro de Mídias sem custo adicional para você. Belezinha? Yeah. Just a reminder that you also can work with us here in the Media Center if you are an English teacher. We have a position for English, one for geography. I don't remember the others, but you can. Chemistry. Chemistry too, yeah. So we have some positions, ok? Então é isso aí. Bom, demos os recadinhos, agora vamos fazer uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, previously on Media Center, nós vimos aí, a gente começou essa atividade aqui, né, a lição 1 do caderno do aluno, né? Então a gente leu 2 textos para vocês, né? E pediu para que vocês encontrassem a informação no texto, falando sobre quando ele foi escrito, o que as pessoas do texto gostavam, e é isso aí. Bom, esse material vocês podem ir fazendo exercício também. A gente não vai seguir ao pé da letra o material, certo? Então a gente às vezes pode pular uma atividade ou outra, e é bom que vocês façam, certo? A gente também tem esse exercício aqui de grammar, que a gente vai focar na aula de hoje, e aí a gente deixou aqui, tá ruim de ler, né? Então vamos ampliar para vocês, ok? Então a gente tem aqui essas frases tiradas do texto que a gente leu na aula passada. Mesmo que você não tenha lido o texto, ou você não assistiu a aula passada, a gente deixou as frases aqui. Então olha só, eu vou ler aqui o enunciado e o João vai fazer a tradução. Read these sentences extracted from the article and choose the best statements about them. Leia essas sentenças que foram extraídas do artigo e escolha a melhor afirmação sobre elas. Isso. A gente vai dar as 2 frases, mas a gente não vai traduzir as frases. A gente quer que vocês, pelo menos, usem a estratégia de leitura aí. O que é cognato, o que vocês conseguem identificar aí. Vamos queimar um pouquinho o neurônio. Então,
Agora a gente vai ler só as frases. Então, ó, the playground will be extraordinary. Deixa eu marcar aqui. Opa, volta. Vamos marcar aqui. Ó. One more. One more, ok. Opa, dei resposta. Spoiler, spoiler, spoiler. Ok. Então, the playground will be extraordinary. The school will focus only on two things, coding and sports. Então, ler essas duas frases. São duas frases que vocês têm que entender. Essas duas aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais forte aqui. Então, essas duas frases que estão aqui. E agora, a gente tem as afirmações aqui embaixo. Você vai escrever no chat quais dessas 4 afirmações aqui que melhor vão descrever essas duas frases. Então, vamos lá. A gente vai explicar e traduzir para vocês para ficar mais fácil aí. Então, olha só. The sentences are about a school that exists. As sentenças são sobre uma escola que existe. Ok, deixa eu arrumar aqui. Good. Vamos lá. Estou tentando limpar aqui a sujeira que eu fiz no slide, mas não estou conseguindo. Opa, vamos lá. Agora, letter B. The sentences are about a future school. As sentenças são sobre uma escola do futuro. Letter C. The sentences present will before the main verb. As sentenças apresentam a palavra will antes do verbo principal. The verbs after will are in the infinitive form without to. Os verbos que aparecem depois da palavra will estão na forma infinitiva sem a palavrinha to. Então, a gente já leu as frases, a gente explicou o que cada uma das alternativas são, então vocês vão agora ter um minutinho no chat para escolher aí quais são. Escrevam todos de uma vez. Então, assim, mas esquecer quais são as alternativas que estão descrevendo realmente o que está dizendo essas duas frases em cima. Em um minutinho a gente volta. Ok, Ed, we have some answers here. Temos algumas respostas aqui. Okay. O aluno Leonardo mandou para a gente a resposta D. E o Lucas mandou B e D. Temos também a Pro Andréia mandando a C e D. Então temos algumas diferenças aí. Vamos ver quais são, Ed. Vamos fazer uma análise então, olha só. A primeira frase fala, the playground will be extraordinary. Olha só, playground, né, não precisa às vezes nem traduzir, né, porque a gente já usa em português aqui, né. Então a gente usa a palavra playground bastante, né, em português, playground, né. Então eu não traduziria área de lazer, né, mas aí a gente fala playground mesmo, né. Aí na aula passada a gente viu que esse verbinho aqui, will, ele usa para indicar o futuro. O be é o verbo ser. Então, will be quer dizer será. A área de lazer ou playground será extraordinário. Então, olha só, isso aqui a gente chama de cognato, que é aquela palavra que é parecida com o português. Extraordinary, extraordinário. Então, o playground será extraordinário. A segunda está falando, the school will focus only on two things, coding and sport. Então, a escola, focus é focar, a escola irá focar, ou a escola focará. Então, vocês têm que entender na aula de hoje que esse will aqui quer dizer futuro, que ele vai indicar o futuro, certo? Não é que quer dizer futuro, ele indica que o próximo verbo está no futuro. A escola irá focar apenas, only, em two things, em duas coisas. Código, né, código de informática e esportes. Então, a primeira está falando, the sentences are about the school that exists. As frases são sobre uma escola que existe. Não, né? Ele está falando de futuro, então a gente sabe que não é. A B, the sentences are about a future school. É sobre a escola de futuro. Então a B, ok. O pessoal tinha respondido isso, né, João? Isso, a B apareceu aqui. Isso. Aí a C está falando, as frases apresentam
will antes do verbo principal. Bom, be é o verbo principal, focus é o verbo principal, né? O will, coitado, sozinho não quer dizer nada, né? Então, o will está antes do verbo principal, então a C também está certa. Agora, a D. The verbs after will are in the infinitive form without to. Então, os verbos depois do will estão na forma infinitiva sem o to. Então, também, a gente não usa, não existe will to, tá? Até existe, mas não é esse caso aqui. É um caso de quando for substantivo. Então, quando o will quer dizer vontade. Então, quando for verbo will, não existe isso aqui. Will to work. Aqui não está falando que vai trabalhar, né? Então, esse to a gente não usa aqui, certo? Vai usar em outra situação aqui, mas não é isso aqui. Não é o que a gente está vendo agora, não é futuro. Então, will work, eu vou trabalhar. I will work. E minha letra está horrorosa, ninguém vai entender nada. Mas, enfim, então a gente viu aqui que a gente usa o will e o próximo verbo, ele é do jeito que ele está lá no dicionário. Você vai lá e coloca o verbo do jeito que é. Então, estudar, study. Eu vou estudar, I will study. É isso aqui. O legal é de que às vezes a gente encontra também não como infinitivo sem o to, mas também o verbo ele está na forma básica, né? A gente chama de base form em inglês. Então, às vezes vocês podem encontrar em outros livros essa explicação, né? Não o infinitivo sem o to, mas o verbo na base form. Tá? Uma outra coisa legal daquela segunda sentença que o Ed colocou ali pra gente, ó, the school will focus only on. A gente pode já estudar, né, e guardar que o verbo focus vai ser sempre com a preposiçãozinha on. Isso. Então, quando a gente guarda isso, já fica bem legal. Né? E a ideia desse exercício aqui é mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do futuro, né, Ed? Então, a gente está falando que, primeiro, o will é usado para o futuro. E aí, como é que o will aparece? O will aparece sempre antes do verbo principal e o verbo que vem depois dele vai estar sempre na forma básica. Então, é isso que a gente tem que entender do uso do will. Né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas essa aula hoje está muito carregada, está muito gramatical. Mas a gramática, ela vai servir para duas coisas. Para você entender e conseguir, às vezes tem uma frase, a pessoa falou, I'll survive, sei lá, ou falou, I'll work. Esse I'll está muito rápido. Então, se você tem o conhecimento de gramática, você consegue entender o que a pessoa disse, né? E para escrever também, principalmente, para você conseguir escrever e falar de uma maneira mais correta, né? Então, a mesma coisa do português, você vai ser julgado pela maneira que você falar. E às vezes, se você não usar certo o verbo, você não vai ser entendido, que é o pior ainda, né? Que é uma habilidade que a gente não colocou aí, mas existe aquela habilidade da cultura diferente, né, João? E em português a gente fala e faz muito isso, né, Ed? A gente consegue ouvir, mas a gente não precisa entender exatamente tudo que está lá, porque automaticamente a gente vai colocando o resto da estrutura, porque a gente já conhece, né? Então, se eu conhecer a estrutura de uma outra língua também, acaba facilitando o meu listening, ó, que legal. Então, a mesma coisa em português, fala, você vai lá, vou não. Ou não. Não vou, né? Exato. Vocês falam espere aí ou vocês falam peraí? Então, imagina um estrangeiro que vem pra cá e a pessoa fala peraí. Pera, esperar. Então, tem tudo isso. Então, a mesma coisa acontece. Se você sabe a estrutura, você consegue entender melhor o que está sendo dito, certo? Bom, vamos para o próximo exercício. A gente tem aqui, ó, tá lá no caderninho de vocês, né? De novo, vocês podem dar o print aí, né? Mas aí vão falar, mas não dá para ler. Então, vamos ampliar. Ampliamos aqui, olha só. Agora a gente tem, ó, complete the chart with the sentences below. Então, para vocês fazerem o quê? No caderno de vocês, vocês vão reescrever as frases do jeito que está aqui. Então, assim, aqui tem the way things will be. Como as coisas serão. A 2 é things that will exist in the future. Coisas que irão existir no futuro. Então, tem duas categorias de frases aqui. Coisas que serão e coisas que existirão. Vocês vão separar em categorias. Então, aqui, como não vai dar tempo, no chat vocês vão só colocar assim, 1A, 2, aí vocês acham que vai na coluna. Vocês acham que a A vai na coluna 1, vocês vão escrever no chat, 1A. Se vocês acham que a B vai na 1, você vai escrever 2-1. Se você acha que a B vai na coluna 1, você coloca 1B. Se você acha que a B vai na 2, coloca 2B. Então, separem aí, se não separar, coloca só o número, 1. Ou vocês podem colocar 1, 2 pontos, e todos que vão na 1, e 2, o que vão na 2. A gente vai ler as frases, a gente não vai traduzir agora, justamente para que vocês consigam aí ter mais um tempinho. Então, ó. My school will focus on 2 things, coding and sports. Letter B.
There will be over 10 subjects. C. Books will be easy to carry. And D. There will be different kinds of sports. Certo, fizemos a leitura, então vocês vão separar agora no chat. Quais vão escrever aí? 1. Quais são as que vão na 1? E 2. Quais são as frases que vão na 2? E a gente já volta. Ok, Ed, we are back. Estamos aqui de volta e temos várias respostas. O pessoal está participando bastante. O aluno Gustavo mandou aqui pra gente. Na coluninha 1, a letra A e a letra C. Okay. Na coluna 2, a letra B e a D. Aí a gente tem aqui o aluno Yuri também, mandou 1, B e C, 2, A e B. Um pouquinho aí diferente. A aluna Sofia colocou na coluna 1, B e C e na coluna 2, A e D. Então, temos aqui algumas controvérsias. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de estrutura, né? O que é estrutura? Olha só, o que a B e a C têm em comum? As duas têm isso aqui, ó, there will be, né? E aí vamos fazer propaganda das nossas aulas anteriores, né? Porque se vocês assistirem a aula do 7º ano, a gente está fazendo uma revisão não, né? O pessoal do 7º ano acho que talvez não tenha visto ainda, mas a gente está falando de um verbinho aí, né? Que na verdade não é um verbo, mas a gente está falando de uma estrutura que é o there is e o there are, né? O there is, deixa eu ver se eu não estou escrevendo em cima do nosso intérprete aqui, ok. Né? Quase lá, escapou. Então tá aqui. Então, isso aqui, para a gente falar da existência de algo, a gente usa o there is, né? Ou a gente chama de there to be, né? Ou there be, né? Que aí, there mais be. Que é o que é? Quando você quer falar que tem uma coisa, que existe uma coisa, a gente usa o there be. Eu quero falar, tem 2 professores aqui. There are 2 teachers. There is a TV. Ok, tem uma TV. There is a background. Tem um cenário. Então, tudo que você vai falar que existe, você não vai falar have a teacher, have 2 teachers, não. Que aí estou falando eu tenho. Tá? No sentido de existência, a gente usa o there to be. Então, there is, there are. Matéria lá do 6º ano que é legal revisar. Né? E esse é um erro bastante comum de nós brasileiros, porque a gente usa o have meio que para tudo, né? Tem um carro, tem uma pessoa, tem uma casa, e na verdade a gente está falando o ter do verbo haver. Há uma casa, há uma pessoa, há 10 pessoas, do verbo existir, né? Que você acabou de falar. Então o nosso there is, there are é o nosso verbo haver, do verbo existir. Então se você lembrar disso, você não vai mais falar o tem, o have a car. Have a car não, só se você tem, né? I have a car. I don't have a car. Tudo bem? Legal. Tem até uma música que eu recomendo, que é a música da Alanis Morissette, que ela começa bem devagarzinho, ela fala There's a little black spot in the sun today. Tem uma pontinha pequena, tem um ponto pequeno preto no sol hoje, né? There's a little black spot. Só para entender o there is ali, né? Tal. Good. E aí, como é que vai ser o futuro desse there is? Você vai falar there will be. Então, there will be são as coisas que vão existir no futuro. Coisas que vão existir no futuro é a 2. Então, aqui vocês vão colocar a frase B e a frase D. No caderno, escreva a frase inteira, para vocês praticarem também a escrita. Agora, olha só. Minha escola irá focar. My school will focus. Então, essas frases já leu, na verdade, né? Então, a escola irá focar a maneira que as coisas serão. Então, exatamente, a 2. Aqui a gente colocaria a A aqui. E aqui os livros serão fáceis de carregar. Books will be easy to carry. Então, é isso.
Então, façam aí a correção, né? Então, a A ficou a A e a C. Very good. Então, acho que a maioria acertou, né, João? Sim, acertaram sim. Apesar das pequenas confusõezinhas, mas eu acho que depois dessa explicação aí que você acabou de dar, com o there will be, ficou bem tranquilo. Eles conseguiram aqui entender por que, que a B e a D tá lá na coluninha 2. Vamos agora para o próximo exercício, olha só. Talvez não dê tempo de a gente fazer inteiro, mas olha só, já tem aqui, ó. Tá aqui, tá lá no caderno do aluno, na página 67, vou deixar maior aqui. Opa, não consegui, não funcionou. Page 67, tá pequenininho aqui embaixo. Toda vez que a gente monta a aula, gente, a gente coloca a referência aqui embaixo, né? Mas às vezes a pessoa fala, não dá para enxergar. Então tá aqui, page 67. Não dá para enxergar, professor. Vamos deixar maior então, olha só. Aqui a gente tem frases afirmativas e frases negativas. Eu quero que vocês escolham aqui uma dessas duas, ou before or after, ou will not or will, in the end, at the end. Colocam todas as respostas de uma vez no chat. Colocar A, eu acho que a A é before, a B é will not, a C é in the end ou at the beginning. Então vocês vão escolher as duas. Bom, a gente vai fazer a traduçãozinha agora para vocês conseguirem já responder. Então olha lá. Look at these examples of negative and interrogative sentences in the future. Olhe estes exemplos de sentenças negativas e interrogativas no futuro. Then, choose the best option to complete each of these statements. Então, escolha a melhor opção para completar estas afirmações. Books will not be heavy. Os livros não serão pesados. In my ideal school, students won't have tests. Na minha escola ideal, os estudantes não terão provas, testes. Will there be a swimming pool? Haverá uma piscina? E aí que vocês vão, agora eu vou escolher, olha só. Então, ó, to make negative sentence, we put not before, after, in negative sentences, nas frases negativas, Sorry, yeah. Ok. To make negative sentences, Para fazer sentenças negativas, we put not. Nós colocamos not. Agora vocês vão escolher before or after. Antes, before, after, depois. De will. Então vocês vão colocar no chat se a gente põe o not antes ou depois do will. Agora tá fácil de responder, né? Ficou spoiler, né, João? Uhum. Ok. A B. Won't is the short form of... Então, won't é a forma reduzida de... Então vocês vão escolher no chat se o won't é a forma negativa de will not ou é a forma negativa do will. Tá bem fácil, né? E a letter C. To make interrogative sentence, we put will in the end or at the beginning of the sentence. Então, para fazer sentenças interrogativas, nós colocamos will in the end no final ou no início, at the beginning of the sentence. Isso. Acho que ficou bem simples, né, João? Já temos resposta, será? Vamos ver. Se a gente tiver a resposta, a gente já faz a resposta. Vamos mudar então. Temos, Bom, tá subindo aqui, vai dar tempinho? Vamos lá, se que a gente está com um pouquinho tempo de aula, tem só uns 2 minutos, João. Vamos lá. Então, ó. O aluno Leandro mandou aqui, depois do will, provavelmente para a sentença A. Tá. Okay? E a gente tem também aqui, a Yasmin falou after, na letra A, will not, na letra B, e at the beginning, na letra C. Muito bem. Okay? Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer a correção aqui. Olha só. Então, olha só o que nossos colegas falaram. A gente tem aqui, ó. Para fazer frases negativas, a gente põe um not. Olha só onde é que está o not aqui. O not, na frase negativa, ele fica depois do will. Então, after will. Né? Won't é a forma curta de will not. Então, o que você quer falar assim? Os livros não serão pesados? Eu posso falar the books. Books, é só books, né? Books won't be heavy. Então, a gente pode usar essa forma aqui também. E aí, a C, to make interrogative sentence, we put will in the end of the beginning of the sentence. E aí que o pessoal respondeu, João? Eles colocaram aqui at the beginning. At the beginning. Então, olha só. Aqui a gente tem uma pergunta, certo? Ó, tem a pergunta. Quando a gente faz pergunta, a gente usa will, que era o título da aula de hoje, certo? Muito bem. Bom, vai ter um exercício que eu vou deixar a lição de casa para vocês. Eu derei um print agora aí, vai aparecer na tela para vocês. Tem aí. I'm here for you. I work there. I don't travel much. There is a teacher in every classroom and there are many teachers today. Dei o print aí, porque não vai dar tempo da gente fazer nesta aula, mas aí na próxima aula a gente faz
com calma, certo? E aí vocês podem também terminar essa lição no caderno aí e a gente continua na próxima aula, certo? Lembrando que essas aulas estão todas lá no repositório também, né? A gente tem as aulas que a gente já fez e aí tem uma playlist para vocês também, que é uma playlist que tem do futuro, né? Então a gente fez o futuro, ano passado a gente trabalhou o futuro o ano inteiro aqui, ó. Então a gente falou do futuro, fluiu, montei uma playlist para vocês aqui no canal também, quem quiser vir seguir no canal lá do YouTube, fiz minha propaganda, tá aqui para vocês, tá? E é isso, gente. Então estudem aí que tem bastante coisa do Will, eu montei uma playlist também usando o Lyrics Training and that's it. Vamos lá. Não esqueça de avaliar a aula. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for having me and see you next week. Até a próxima semana, everybody. Bye bye. See you. Bye bye.